Resumo da aula de matemática de hoje. Continuamos com operações com números decimais. Bom, agora passamos à divisão. Divisão por um número natural diferente de zero. Bom, divisão, ela tem várias propriedades. Então, é importante prestar atenção nessas propriedades. Então, vou pegar aqui 6 dividido por 5. Vou armar a minha conta, né? 6 é um número maior do que 5, então 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Beleza. Bom, o que eu faço agora? Bom, eu preciso transformar esse número 1, que é o resto, tá? Em um número maior. Como é que eu faço para transformar o número 1 em um número maior? Eu vou, tá, utilizar a vírgula. Por que eu vou utilizar a vírgula? Na realidade, a gente pede o auxílio da vírgula, né? Mas por que eu utilizo a vírgula? Por que eu peço o auxílio da vírgula? Porque a vírgula apareceu, ela me dá um zero, certo? Porém, a regra é o seguinte, ela vai me dar um zero por linha, tá? Por linha. Numa linha, ela não pode dar mais do que um zero, ok? Então, ó, um zero. Agora sim, eu transformei o 1, né? O 1 em 10. Agora eu consigo fazer a divisão? Sim. Qual é o número que multiplicado por 5 que dá 10 ou próximo de 10? 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, o meu quociente, a resposta da minha conta é 1 inteiro e 2 décimos. Ok? Bom, então a primeira propriedade que nós aprendemos agora é que para eu transformar um número pequeno em um número grande, eu preciso acrescentar o zero. Para eu acrescentar o zero, eu preciso do auxílio da vírgula. A vírgula apareceu, ela me dá um zero. E a vírgula só pode dar um zero por linha. Ok? Bom, divisão por um número decimal. Então, vamos lá. Então, eu tenho um número decimal e um número natural. 32 inteiros, 2 décimos, dividido por 4. Ok? Beleza. Bom, primeira coisa, tá? Eu preciso igualar a quantidade de casas após a vírgula, tá? Eu preciso igualar a quantidade de casas após a vírgula. Beleza? Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Beleza? Porém, aonde está a vírgula do 4? A vírgula do 4, ela existe? Existe. 4 ou 4,0 é a mesma coisa, né? Lembra do que a Pro explicou na sala de aula. Você tirou 8, eu falo 8, mas quando eu escrevo na prova, a professora escreve 8,0, certo? Tá? Beleza? Bom, depois, então vamos lá. Primeiro passo, igualar a quantidade de casa após a vírgula. Bom, então vamos lá. 4, ó, 4 é a mesma coisa que 4,0? Sim. Então tá bom. Então, se 4 é a mesma coisa que 4,0, beleza. Agora eu vou olhar. Aqui tem uma casa após a vírgula? Sim. Aqui tem uma casa após a vírgula? Sim. Ah, então
eu não preciso mexer. Beleza? Beleza. Ok. Próximo passo. A partir do momento que eu tenho uma casa após a vírgula no primeiro número e uma casa após a vírgula no segundo número, eu vou trabalhar o processo de cancelamento de vírgula. Ou seja, é a mesma coisa de eu tirar as vírgulas. Porque na realidade eu não vou fazer a divisão com 32 inteiros e 2 décimos e 4 inteiros. Eu vou fazer a divisão com os números sem a vírgula. Porém, eu só posso fazer o cancelamento da vírgula, que é a mesma coisa que tirar a vírgula, se os dois lados tiverem vírgula e tiverem a mesma quantidade de casa após a vírgula. Ok? Então, vou tirar, vai ficar 322. Vou tirar, vai ficar 40. Beleza? Então, eu coloco lá 322 dividido por 40. Vou armar a conta. Ok? Bom, eu sei que 8 vezes 4 é 32. Então, 8 vezes 40 é 320. Beleza? 322 menos 320, 2. Ótimo. Bom, 2 é menor do que 40. Então, todas as vezes que eu tiver um número menor que o divisor, eu peço o auxílio da vírgula para transformar esse número em um número grande. Então, vamos lá. Porém, a vírgula só pode me dar o zero se eu colocar ela. Então, vamos lá. Coloquei a vírgula e ela me deu um zero. Beleza? Então, tá lá. Porém, 20, né? É menor do que 40 ainda. Não é menor? Então, agora eu vou trabalhar a terceira propriedade. Todas as vezes que eu precisar colocar outro zero na minha linha, que não seja o zero que a vírgula te deu, né? Que não seja esse zero, eu não vou poder colocar outra vírgula aqui para ele me dar outro zero. Vou. Existe um número com 3 vírgula, 2 vírgula, 4 vírgula, 5 vírgula? Não. Ele tem uma vírgula, né? Então, certo? O que vai acontecer, né? Eu vou... A regra é a seguinte, eu acrescento um zero aqui para que eu possa acrescentar outro zero aqui. Beleza? Tá? Agora sim, eu sei que 5 vezes 4 é 20, então 5 vezes 40, 20. Ou 200. 200 menos 200, 0. Beleza? Então, a resposta é 8 inteiros e 5 centésimos. Beleza? Vamos para o próximo. 9 inteiros e 23 centésimos dividido por 1 inteiros e 3 décimos. Bom, primeira coisa que eu vou olhar. A quantidade de casas após a vírgula. Tem a mesma quantidade? Não, não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar essa quantidade de casas após a vírgula. Então, se eu tenho aqui 1, 2 casas após a vírgula, aqui tem que ter 1, 2. Beleza? Então, primeira coisa, igualar a quantidade de casas à vírgula. Como eu faço para igualar? Acrescento zero. Então, ficou 23 centésimos e 30 centésimos. Beleza. Agora, vou trabalhar a segunda regra. Quando eu tenho a mesma quantidade de casas após a vírgula, eu vou trabalhar o cancelamento da vírgula. É a mesma coisa que eu tirar essa vírgula. Então, eu vou tirar a vírgula daqui e vou tirar a vírgula daqui. Então, vai ficar 923 dividido por 130. Agora, eu vou armar a conta. E vou lá. 7 vezes 130, 910. 200 e
923 menos 910, 13. Beleza. Agora, 13 é menor que 130, então eu vou para a propriedade que diz o seguinte: se eu quero transformar um número que está em uma linha em um número maior, eu peço auxílio da vírgula. Quando a vírgula aparece, ela me dá o zero. Agora sim, qual é o número que multiplicado por 130 que vai dar 130? 1. 1 vezes 130, 130. 130 menos 130, 0. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, agora eu vou fazer a mesma divisão que eu acabei de fazer, 9 inteiros e 23 décimos, dividido por 9 inteiros e 23 centésimos, dividido por 1 inteiros e 3 décimos, de uma forma diferente. Tá? Então, primeiro exemplo, segundo exemplo e terceiro exemplo, a professora fez em forma de operação, tá? Agora eu vou fazer esse exemplo em forma de fração. Como assim, Pro? Um número decimal, ele pode e deve ser transformado em uma fração decimal, tá? Em uma fração decimal, ok? Beleza? Bom, então, vou pegar lá, 9 inteiros e 23 centésimos, conserva a razão. Número 1, conta a quantidade de casas após a vírgula, é a quantidade de zeros, e coloca o número sem a vírgula lá em cima. Depois, 1 inteiros e 3 décimos, coloca a razão, coloca o número 1, conta a quantidade de casas após a vírgula, coloca lá e coloca o número sem a vírgula no numerador. Beleza. Depois, no lugar de 9 inteiros e 23 centésimos, eu vou colocar 923 centésimos. No lugar de 1,3, eu vou colocar 13 décimos. Beleza? Só que isso é uma divisão de fração. Divisão de fração tem uma propriedade. Conserva a primeira fração, põe o sinal de vez, o 10 passa para o lugar do 13, o 13 passa para o lugar do 10. Depois, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Não vou fazer essa conta porque nós já fizemos ela agora ali atrás e eu já sei que a resposta dela é 7 inteiros e 1 décimos. Beleza? Bom, cálculo mentalmente. Bom, professora, ela falou no horário de aula, né, desse cálculo mentalmente. Bom, o cálculo mentalmente é nada mais, nada menos que a vírgula andar. Quando eu divido, a vírgula anda para um lado. Quando eu multiplico, a vírgula anda para o outro. Certo? Então, eu tenho aqui um número, né, 456, dividido por 100. Beleza. Onde está a vírgula do 456? No 6. Beleza? Então, ó, onde que está a vírgula? No 6. Certo? E quantos zeros eu tenho nesse número decimal? 2 zeros. Né? Ó, 2 zeros. Então, a minha vírgula, ela vai andar para a esquerda. Então, do final para o início. Então, quantas casas vai andar? 2. 1, 2. Logo, a resposta é 4 inteiros e 56 centésimos. Outro número. Vamos lá. Novamente, a vírgula vai andar a quantidade de zeros, que são 3. Beleza? Aonde está a vírgula do 9.783?
no final. Quantas casas essa vírgula vai andar? Para a esquerda. A quantidade de casas, desculpa, a quantidade de zeros. São 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Então vai ficar 9 inteiros e 783 centésimos. Ok? Então, quando o número for dividido por 10, 100, 1000, a vírgula anda para a esquerda. Certo? E quando for multiplicação por 10, 100 e 1000, a vírgula vai andar ao contrário. Se para dividir ela anda para a esquerda, para multiplicar ela vai andar para a direita. Certo? Então vamos lá. Então a vírgula vai andar para a direita. E, vamos lá, aonde está a vírgula? Aqui, ó, né? Então ela vai andar quantas casas? 2, porque são 2 zeros. Então, 1, 2. Vai ficar 36,0. Ok? Aqui, 0,005 vezes 1000. Novamente, a vírgula vai andar para a direita, porque é uma multiplicação por decimal. Beleza? Aonde está a vírgula? 0, vírgula. Vai andar quantas casas? A quantidade de zeros. 3. 1, 2, 3. Então vai ficar 0,5. Ok? Então tá aí. E a Pro passou de atividade esse exercício. Tá bom? Tchau, tchau, turma. Fiquem com Deus e até a próxima aula.